está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte HD, nos municípios de Guapimirim, Magé, região serrana e em 43 municípios do estado do Rio de Janeiro. E também aqui no @canal Circuito Aberto, o canal oficial do portal circuitoabertonews.com.br. E para quem achou que a segunda-feira ia começar fria, vocês estão enganados. Tivemos matérias do Wall Street Journal, de uma colunista que falou que o Brasil sofreu um golpe do STF. Tivemos postagem do ex-embaixador Christopher Landau, dos Estados Unidos, e a própria embaixada replicou essa postagem. Apertem os cintos. Está começando o programa. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. Se você achou que a segunda-feira ia começar tranquila, você está muito enganado. A pauta aqui sempre é quente, o headline na notícia. E se você acha que o mundo está vendo o Brasil de uma forma boa, não está. Tudo que tem saído na imprensa tem saído não para elogiar o Brasil, muito pelo contrário. O Wall Street Journal soltou uma matéria nesse final de semana que a jornalista Mary Anastasia O'Grant, ela literalmente deu o nome para o que está acontecendo aqui no Brasil. O título da matéria, antes disso, essa jornalista, ela é reconhecida e ela é muito importante porque ela cobre a política na América Latina. E o Wall Street Journal é um dos principais veículos de comunicação dos Estados Unidos. Sobre o título, coloca a matéria aí. Golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. O ministro Moraes está censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político. Volta para mim. Minha gente, o que nós vínhamos falando o tempo inteiro, agora o mundo está sabendo. Não adianta mais esconder, não adianta mais ficar com essa narrativa que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe do Bolsonaro. Não adianta mais essa imprensa tentar justificar uma coisa injustificável. Como eu venho falando e todo mundo está falando, hoje nós temos um sancionado dentro da Suprema Corte. Nós temos uma pessoa que é ligada a narcotraficantes no mundo inteiro. E hoje o Brasil está nessa situação. É visto pelo mundo como um país que teve um golpe de Estado, mas que começou em 2019. Nessa reportagem, ela vai lá atrás e vem trazendo toda a sequência dos abusos do ministro Alexandre de Moraes, hoje sancionado pela Lei Magnitsky, e um pária, uma vergonha nacional. Ela afirma que Moraes usurpou poder ditatorial, ameaçando líderes de outros países, suas famílias, com prisão e penalidades. E dizem mais, que ele destruiu a relação histórica entre o Brasil e os Estados Unidos. Que o Lula não mandava nada, nós já sabíamos que o Lula é um fantoche que está ali a serviço de um regime. Esse regime que está sendo desmascarado a olhos vistos, o mundo inteiro agora está sabendo. Então, tudo que nós vínhamos falando
e toda a perseguição que nós sofremos nas redes sociais, comprovadas agora na Vaza Toga 2, no depoimento que aconteceu também do Michael Benz, lá na comissão, na Credim, onde ele mostrou exatamente como veio o financiamento do governo Biden. Nós temos as frases do Barroso, nós temos os vídeos do Barroso falando que teve a interferência, foi lá pedir ajuda do governo americano. Então nós temos toda uma trama, toda uma farsa que foi montada para incriminar o Bolsonaro e os apoiadores com o simples fato de eliminar do cenário político os conservadores, colocando o Bolsonaro como líder da direita, que o é, queira você ou não, quem é líder da direita chama-se Jair Messias Bolsonaro, uma perseguição implacável, perseguindo não só ele, mas todos ao seu redor, familiares, e quem ousar falar mal desse desgoverno de socialista e de esquerda, que o próprio Lula recentemente falou, com aquela camisa vermelha, que igual o Nicolás Maduro, Hugo Chávez, esses ditadores de extrema esquerda se utilizam. O PT, o partido terrorista, que agora pode se chamar, porque o PT que criou o Foro de São Paulo e tem como Maduro um grande aliado a Venezuela, e o Maduro hoje está com a cabeça prêmio, 50 milhões de dólares, por ser chefe de um cartel de narcotraficantes. Que isso ainda dará pano para manga, vocês não tenham dúvidas nenhuma para isso. Porque o Trump assinou um decreto que pode usar, as Forças Armadas podem atuar livremente no combate ao narcotráfico, tendo o narcotráfico como grupo terrorista. O Brasil aqui não quis colocar o PCC e o Comando Vermelho como narcotraficantes. Os companheiros, que literalmente o PT nada mais é do que a representatividade política dessas organizações criminosas, que comandam o narcotráfico no Brasil e na América Latina via Foro de São Paulo. Várias evidências, ligações cabulosas, isso aí todo mundo sabe. É uma coisa que é notória. Nós vemos ministros entrando dentro de comunidade, o próprio presidente entrando dentro de comunidade, sem proteção policial. É por isso que eles perseguem a polícia militar, é por isso que eles idolatram a bandidagem, protegem traficantes, devolvem helicópteros para traficantes, nosso judiciário. Então, quando a gente vem falando que há uma ligação umbilical entre essas organizações criminosas, tanto o PT quanto as outras de narcotráfico, junto com o Foro de São Paulo, as pessoas falam que nós somos teóricos da conspiração. Mas como o mundo dá cambalhotas e não dá volta, e hoje nós vemos, literalmente, o Nicolás Maduro sendo considerado chefe do cartel de Los Soles e Trem Aragua, que são os principais grupos terroristas, narcotraficantes, que fornecem a droga para o mundo inteiro. E o Brasil é via de escoamento e beneficiamento disso. Por isso que não pode fiscalizar terras indígenas. Fica aqui reflexão. Na Tríplice Fronteira, o Trump já fez o Milei já assinou lá o decreto em combate ao narcotráfico na Tríplice Fronteira. Que essas ONGs internacionais, essa questão da terra indígena, fica aqui uma coisa a se pensar, porque se não pode, a polícia não pode entrar, porque é terra indígena. Onde são beneficiados e beneficiadas, né, essas drogas? Será que não é por ali que estão sendo feitas? E com esse decreto de Trump agora, muita coisa pode mudar, porque se ele declarar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas,
narcoterroristas, existem acordos internacionais de combate ao narcotráfico que eles podem enviar o exército americano sem pedir autorização. Nós já temos o adido militar novo dos Estados Unidos, que está aqui no Brasil, veio esse ano para cá, sem dar nenhuma satisfação ao governo Lula, esse desgoverno, aliado a regimes que apoiam terroristas. E esse adido americano que veio para cá com o exército, nós já temos visto semana passada treinamento junto com o pessoal da aeronáutica. Forças americanas vindo para o Brasil no exército. Que o exército brasileiro, infelizmente, está cooptado por esse desgoverno de esquerda, esse grupo terrorista que é o PT, o Partido Terrorista. Isso aí é certo. Infelizmente, as Forças Armadas, no seu comando, não toda a Força Armada, mas os comandos foram cooptados pela esquerda. Bem como Lenin, Marx e Gramsci falavam, né? Vamos ocupar os espaços. E foram isso que eles vêm fazendo há 30 anos. É só resgatar discursos de Lula, Zé Dirceu, toda a estratégia que nós deixamos passar despercebidos na dança da tesoura, achando que o PSDB era um partido de centro-direita. Mas, na verdade, como vários jornalistas de renome, como Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, eles falam, a verdade é chata, ela aparece. E nós temos a postagem no final de semana também, que abalou aí as estruturas, que foi a postagem do Landau. Coloca na tela aí a postagem do Landau. A separação dos poderes de um Estado é a maior garantia da liberdade já concebida pela humanidade. Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode acumular autoridades excessivas, se for controlada pelos demais. Mas uma separação formal não significa nada se um dos poderes tiver meios de intimar os demais e abrir mão de suas prerrogativas constitucionais. O que está acontecendo agora no Brasil ressalta esse ponto. Um único ministro do STF usurpou poder ditatorial ao ameaçar líderes de outros poderes ou suas famílias com detenção, prisão ou outras penalidades. Essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre o Brasil e os Estados Unidos, ao tentar, entre outras coisas, aplicar extraterritorialmente a lei brasileira para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. A situação é sem precedentes e anômala, justamente porque essa pessoa veste uma toga judicial. Sempre é possível negociar com líderes dos poderes executivo ou legislativo de um país, mas não com um juiz que deve manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos em um beco sem saída. O usurpador se reveste de Estado de Direito, enquanto os demais poderes afirmam estar imponentes para um único juiz, não eleito, tem assumido o controle do destino de sua nação. Por favor, avise. Queremos restaurar nossa amizade histórica com o grande Brasil. Volta para mim. Então, nós vemos aí Christopher Landau, que foi ex-ministro aqui, ex-embaixador americano, que é o número 2 agora aí do Marco Rubio lá na Casa Civil, né, como se diz, seria a Casa Civil americana. E ele claramente vem aqui falar do ministro Alexandre de Moraes. Coisas que nós já vimos falando e muitos juristas sérios estão falando e comentando. E essa imprensa carcomida, que eu acho agora que o medo está batendo a porta, está começando a mudar algumas fontes editoriais, né? Vou colocar assim, mudando alguma forma de informar, tendendo mais à direita, como se isso fosse enganar o povo brasileiro que já está cansado de tanta narrativa que acontece dessa Globo da vida. Eu estou falando literalmente Globo News, Jovem Pan. Infelizmente, a Jovem Pan já não é mais jovem, virou velha Pan.
porque você vê alguns comentários, a tendência de defender o que é indefensável, porque o próprio governo diz, o próprio presidente, o descondenado que foi reconduzido à cena do crime, fala claramente a questão de ser mais esquerdista e ser mais socialista para conseguir mais. Então, eles estão nessa corrida para transformar o Brasil numa Venezuela cada vez mais rápida. Porque a única coisa que o Brasil está fazendo é atacar aos Estados Unidos. Queira você ou não, pense você do jeito que você quiser. Mas todas as declarações desse governo vão de encontro às liberdades de expressão, de opinião. Cada vez mais o Brasil está próximo a países ditatoriais. Eu acho que ele nem está próximo, já faz parte do clube dos países ditatoriais. O que o Brasil vive hoje é uma ditadura que não tem precedente praticamente no mundo inteiro, que é a ditadura do judiciário. Esse laboratório que foi pago pela USAID aqui no Brasil, no governo Biden, que dava suporte e sustentação para esses ministros, onde está comprovado o modus operandi dele, que teve a revelação lá dos documentos na Credim, semana passada, que a grande imprensa não fala quase nada sobre isso, esse escândalo, fora a vaza-toga, que comprova ali a perseguição. Tagliaferro está abrindo o bico, está mostrando ao mundo o que está acontecendo. E o Moraes já intensificou a perseguição contra ele. Então, o que nós vemos hoje é senhoras de 78 anos que estão dormindo no chão com o braço quebrado. Tortura. A tortura está instaurada. E o país que tem tortura e a tortura do judiciário. Esse ninguém larga a mão de ninguém já está tendo um racha dentro do judiciário, do STF, porque uma coisa é certa. O ministro sancionado, ele vai querer levar todo mundo para o buraco. A arrogância desse cidadão, ele não vai tomar essa sozinho. E dali você vê que o único que está se pronunciando é o Gilmar Mendes, em defesa dele. Gilmar Mendes, eu acho que é o mentor disso tudo aí que está acontecendo no judiciário. O decano, o cara que fala. E é engraçado que esses caras, os discursos dele do passado e o discurso agora, é só você confrontar como muda de opinião. E opinião, né? Não é mudar a lei ou mudar. Quer dizer, muda de opinião alterando praticamente o que diz a lei por uma opinião deles. A Constituição viva que o Barroso fala, e o Gilmar Mendes comparou a interpretação da Constituição com a interpretação da Bíblia. Como se ele tivesse lido a Bíblia. Eu acho que nunca leu, porque se lesse a Bíblia, eu acho que ele saberia a diferença entre a Bíblia e a Constituição. Isso aí é fato. Então nós vemos aí, teve até uma matéria que saiu esse final de semana, porque saiu no Lauro Jardim. As piadinhas, né? Quando o Trump ganhou, era quem vai perder o visto primeiro? Ah, eu não quero visitar o Mickey. Para que eu vou nos Estados Unidos? Olha agora aí essa matéria do Lauro Jardim. Lauro Jardim revelou que os ministros do STF estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela lei Magnitsky, que congela bens. Volta para mim. Ministros, para quem estava dando gargalhadinhas sobre quem vai ser o sancionado ou quem vai perder o visto, essa matéria do Lauro Jardim aí, que fonte segura, que foi um deputado ou um senador, se não me engano, que tem relacionamentos com ministros, que veio falar esse bastidor. O Barroso mesmo agora está querendo já pedir para sair, tentando sair fora, tentando uma embaixada em algum lugar para fugir. Mas engane-se, porque o crime foi cometido.
A tortura foi cometida e ninguém falou nada. Essa primeira turma que agora colocaram no colo do Zanini, e tomara que essa bomba exploda no colo do Zanini, porque o Zanini, advogado do Lula, hoje ministro, está ali para defender os interesses de quem? Do patrão, é claro. E o ministro Flávio Dino, que essa declaração do Landau veio logo após a declaração do ministro Flávio Dino, dizendo sobre a soberania brasileira e a soberania do judiciário brasileiro que age dentro da lei. O ministro que Lula claramente declarou, o ministro, nós conseguimos colocar o primeiro ministro comunista no país. E está aí a resposta. E não se trata de soberania nacional, porque nós já perdemos a nossa soberania aqui nacional para o Partido Terrorista do Brasil, que é o PT. Já vendeu o Brasil para a China, está colocando o Brasil no colo da China e está se transformando numa Venezuela. O Foro de São Paulo, é só você pesquisar o que o Foro de São Paulo queria, o domínio da América Latina. Só que o Foro de São Paulo nada mais é do que um grupinho de apoiado ou que comanda o narco-estado, a narco-guerrilha e os narcotraficantes aqui da América Latina. Se você me perguntar, pô, vai melhorar? Não, a tendência agora não adianta dar esperança de melhora. O que nós temos hoje são armas na mão para poder lutar contra essa tirania. O que o Senado hoje tem é a possibilidade de mudar a história do Brasil ou afundar o Brasil de vez. Os deputados estão fazendo o que podem, mas a questão do judiciário, a única forma de você atuar é com o Senado Federal. E está em curso aí essa semana, ficou para pautar a questão do foro privilegiado. Se tirar o foro privilegiado, tirar das mãos do STF essa chantagem em cima do Legislativo, muita coisa pode mudar. Mas não existe nenhum salvador da pátria ali que pode se apresentar como o salvador da pátria. Porque quem está salvando a pátria é o próprio povo brasileiro quando começou os buzináceos e as manifestações agora ininterruptas, onde acontecem em final de semana, estão acontecendo pelo Brasil todo. Ainda estão acontecendo. E agora tem que escalar mais. 7 de setembro está chegando. Já tem uma manifestação marcada agora para esse mês de agosto. Então, é povo na rua e pressão para votar as pautas que tem que ser votada. Foro privilegiado, eu acho que a anistia só vai ser votada depois que tirarem o foro privilegiado. Acabar com isso. Porque as turmas de baixo do Supremo Tribunal Federal, aí tem o Tribunal Regional, esses tribunais que vêm abaixo, já estão seguindo as jurisprudências dessa nova Constituição Alexandrina que foi implantada no Brasil, já utilizando prints de rede social como forma de crime. Porque eles querem calar com a rede social, porque o braço da comunicação do sistema do Foro de São Paulo, que é que a Globo foi escolhida e o dinheiro está indo para lá, para poder criar as narrativas, conte uma mentira 1000 vezes que a mentira se tornará verdade. Então isso tudo está desmascarado. Não adianta mais tentar esconder uma verdade. O mundo hoje já sabe o que está acontecendo. Para a infelicidade dessa turma, Donald Trump ganhou. E a primeira coisa que fez foi desmontar o financiamento dessa agenda globalista. Ele foi na raiz e cortou o financiamento. Tirou os superpoderes dos ditadores de toga, que se baseavam em cima do estadunidense malvadão, imperialista, com dinheiro americano para implantar uma ditadura aqui no Brasil. Isso acabou.
E o descondenado está sozinho, porque até o BRICS não assinou a cartinha dele lá, que ele queria fazer uma cartinha contra o tarifaço. Nem isso foi esse lunático conseguiu. A verdade é que as coisas estão aparecendo, o mundo está vendo. Esse foguete não vai dar ré. A tendência agora é o psicopata dobrar a aposta aqui e as sanções dobrarem lá. Essa semana, já começou segunda-feira, eu estou gravando aqui, mas já deve ter acontecido algumas coisas. Sanções à esposa de Moraes. Dizem que há mais 7 ministros, 7 pessoas para serem sancionadas. Por isso que os ministros agora estão desesperados, apavorados, amedrontados. Antes o que era piada virou realidade. O Bananinha fritador de hambúrguer essa semana vai ter uma reunião na Casa Branca com Donald Trump para mostrar, explicar, porque deve ser difícil um americano entender o que acontece aqui no Brasil, porque lá as leis são respeitadas. Lá a Suprema Corte é respeitada e se dá o respeito. E aqui no Brasil nós temos esses fanfarrões de toga que ficam dando entrevista e como se fossem super-heróis de togas, aquela capa, né, se acham os super-heróis, mas na verdade eles estavam e estão destruindo o país por interesses próprios, financeiros, ganância. Eu ia falar uma coisa aqui, mas ainda estamos sob uma censura. Mas muita coisa vai aparecer e muita coisa vai acontecer. Estamos iniciando essa semana. Eu sou Carlos Emir Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente, o headline da notícia. Aqui nós falamos o que muitos não querem ouvir. Se você gostou, comente, compartilhe, clica no sininho aí, se inscreva no canal, porque todo dia, 12:30, a gente está entrando aqui trazendo para você o que acontece de mais quente e o que está sendo falado nas redes sociais. De maneira clara, simples e direta, eu humildemente dou a minha opinião sobre os fatos e tento de uma maneira clara desmascarar essas narrativas que são criadas pela esquerda, porque eu sei que o povo está acordando e o povo não é mais bobo, como essa turma aí acha. Eu vou ficando por aqui e até amanhã, se Deus quiser. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente.